De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o cirurgião plástico Vinícius Oliveira. Já aproveitei aqui o nosso intervalo e fiz mais uma consulta para o doutor, mas agora vem aquela hora onde as outras pessoas lá, doutor, quando souberam que a gente ia conversar hoje, me disseram, pergunta para o doutor tal coisa. E eu não posso deixar de trazer essas questões aqui, até sei que o senhor é uma pessoa muito solícita, fatalmente vai nos apoiar, os nossos telespectadores, para a gente poder tirar algumas dúvidas aí, quem sabe no momento seguinte, e até lá procurar o doutor para evoluir nesses assuntos. Doutor, verão, corpos com biquínis desfilando por aí, mas tem muita gente que morre de vergonha de botar um biquíni, né? Tem. Deve chegar gente todo dia lá dizendo isso para o senhor, né? Na verdade, o fator psicológico influencia muito nisso, né? A gente vê pacientes que são muito bem resolvidas com o seu corpo, com uma gordurinha, uma polegada a mais aqui ou ali. Eu tenho uma polegada a mais, estou tranquilo, doutor. E tem pacientes que, apesar de estar com um corpo praticamente escultural, perfeito, conseguem estar insatisfeitas, né? Aí vai da habilidade da gente trabalhar isso, até que ponto é necessário ou não realizar algum procedimento corretivo nesse sentido. Mas, com certeza, o verão é um período onde a pessoa se coloca mais em confronto com o seu corpo e com aquilo que está lhe desagradando, né? Então, nessa época do ano... tem jeito, então, para dizer, tu está muito bem, fica tranquilo, vamos ver o que a gente pode fazer ainda melhor, mas está tudo muito bem? Com certeza. Essa é uma área da medicina onde a gente, eventualmente, recusa a fazer algum procedimento no paciente, né? Porque tem pacientes que realmente não precisam daquele procedimento que eles acham que tem demanda, né? Seu trabalho não é só estético, né? Muito trabalho corretivo também. A gente atua também na área reparadora, né? Como a gente estava comentando, a rotina do consultório em clínica privada hoje em dia é em torno de 85% a 90% de cirurgias estéticas, mas também temos cirurgias reparadoras na nossa região aqui, mais especificamente, na área do câncer de pele, né? Por causa da nossa pele. É uma população de origem germânica, de origem europeia, que tem a pele um pouco mais sensível. A gente sabe que o nosso Sol é um Sol que vem cada ano ficando mais forte, tem toda aquela questão da camada de ozônio, da nossa localização geográfica, então é uma preocupação. Doutor, verdade ou mentira? Mito ou verdade, né? Depois da lipo, é verdade que a pessoa não volta mais a engordar na região? Infelizmente é mentira, é mito. Tá. Preparando para isso. O que acontece é o seguinte, o processo de lipoaspiração ele retira um percentual tanto de volume de gordura quanto de células gordurosas, ou seja, a gente depleta um pouco aquele pool, aquele número de células, mas ficam algumas, né? E essas células gordurosas ser estimuladas novamente, ou seja, se o paciente ganhar peso, ela vai engordar de novo. Mas então a lipo emagrece? Até a gente pode colocar a lipo como sendo um fator auxiliar no processo de emagrecimento. Auxiliar, do meu jeito não é isso que eu preciso fazer antes, por exemplo, né? Como ferramenta de emagrecimento, a lipo é um péssimo negócio, né? Por dois motivos. Primeiro, ela não vai conseguir tratar a obesidade como um todo, uma vez que ela é um procedimento que a gente aplica em locais delimitados, a gente tem um percentual de 40% de área corporal onde eu posso realizar a lipoaspiração. Então, eu não posso realizar uma lipoaspiração de pescoço. 40% assim. Por exemplo, tronco. Né? Eu vou me limitar à área de abdômen, laterais e dorso. Acabou meus 40%. Mas isso é um pneuzinho ali, não pode ser pode ser até câmara. Uma gordura um pouco mais significativa. Mas tem um segundo fator limitante, que é um percentual de 5 a 7% do peso corporal. Ou seja, se a gente pega um paciente de 100 quilos para fazer um procedimento de lipoaspiração, a gente vai poder lipoaspirar no máximo 7 quilos. Olha só. Para fins de emagrecimento, não resolve. Né? Então, ele não é um procedimento efetivo para emagrecimento. Ele pode ser um procedimento auxiliar naquele paciente que já efetuou um processo de perda de peso e que tem aquela gordurinha que a gente sabe que é dependente de hormônios, genética, que não sai. Né? A lipo ela é eficiente para tratar a celulite? Não, é outro mito. Mais um mito. É outro mito. Né? A celulite é um processo inflamatório. Né? Quando a gente tem uma celulite muito localizada, olha, tem um ponto de celulite, a gente até pode, com alguma técnica de lipoaspiração específica, como a subcisão, liberar aquele ponto. Mas a celulite global, como doença inflamatória, ela é tratada muito mais com controle alimentar e com atividade física do que com a lipoaspiração, por exemplo. Os açúcares são os grandes venenos
Infelizmente, os açúcares e os farináceos. Farináceos também. Puxa vida. Mas imagino que fala-se muito da Coca-Cola, do refrigerante. Tudo aquilo, também, lógico. Tudo aquilo que tu entra numa padaria e vê que é bom, está incluído nesse pool de, Tô perdido, de alimentos condenados. Que desespero. Bom, é mito, então, não adianta, não sofre, vai para academia, vai cuidar o que comer. Exatamente. E aí a pessoa chega lá, o senhor orienta ela nesse sentido? Com certeza, sim. Porque a gente vive do resultado, né? O paciente satisfeito é que vai acabar propagando o nosso trabalho. Então não adianta a gente querer vender a ilusão do resultado impossível e não atingir esse resultado. O senhor realiza lipo no consultório? Nunca. Tá? Não é aconselhável que seja feito? Não é aconselhável. A lipoaspiração, por mais que seja um procedimento com cortes mínimos, ou seja, aparentemente sem muitas marcas no corpo, ela é um procedimento altamente invasivo. Então, ela deve ser feita em ambiente hospitalar, com um paciente monitorado por um médico, anestesiologista, com um paciente em condições de saúde para tal. Me fala da abdominoplastia, doutor. Pois não. E ela é capaz de amenizar, por exemplo, estrias? Vai depender da localização dessas estrias, né? A gente sabe, principalmente naquelas pacientes que tiveram gestação muito jovem, é mais fácil essa pele não resistir e acabar evoluindo com estrias. Se as estrias estiverem localizadas naquela região abaixo do umbigo, que é a região de pele que a gente consegue manipular e tirar com mais facilidade, sim, a gente pode eventualmente curar, entre aspas, ou solucionar o problema das estrias. Mas se são estrias localizadas no dorso, na axila, na parte alta do abdômen, é pouco provável que a abdominoplastia vá resolver esse problema. O que dá para fazer para amenizar mãos e aqui embaixo a papada? A gente tem diversas técnicas. A lipoaspiração é uma das técnicas muito empregadas para a região da papada, né? A gente ainda não tem no nosso mercado nacional, por questões institucionais, Anvisa, mas no mercado americano já tem um produto novo chamado Kibela, que deve nos próximos 2 anos, 3 anos chegar no nosso mercado, que é um tratamento adjuvante com um medicamento injetável que é bem promissor também nesse tratamento da gordura cervical. Tá? Para as mãos, vai depender do tipo de dano. Danos solares, danos de pele, os lasers são hoje em dia o artifício imbatível. Tá? Aquele dano mais de emagrecimento, de veias expostas, a gente tem alternativas de preenchimento, tanto com gordura, que a gente pode retirar de outros locais do corpo, quanto preenchimentos sintéticos. Bacana. Doutor, uma amiga perguntou se a prótese de mama, se é verdade que ela precisa ser trocada a cada 10 anos. Olha, já foi assim, tá? As próteses, a gente está hoje em dia na 5ª geração de implantes mamários. Eles surgiram na década de 60, ou seja, eles já têm mais de 50 anos de evolução. Nesse processo evolutivo, a gente passou de 5 anos para 10 anos e hoje em dia a gente está no que a gente chama da prótese de validade indeterminada. Tá? Alguns fabricantes até costumam colocar essa prótese como sendo vitalícia, mas o vitalícia é um termo que o médico não gosta de usar por ser um termo que te dá uma garantia que a gente não tem. Né? Então, o que eu preparo aos pacientes? Eu preparo os pacientes para saberem que essa prótese não vai ter mais que ser trocada com uma periodicidade, ela não é obrigada daqui a 10 anos, ou 15 anos, ou 20 anos trocar essa prótese, mas ao mesmo tempo, como todo material protético, ele vai sofrer um desgaste e é provável que alguma vez na vida, uma paciente de 20 anos, 25 anos que coloque uma prótese, vá ter que fazer uma substituição. Agora, se isso vai ser daqui a 10, 15, 30 anos, só o tempo vai nos dizer. E o monitoramento, lógico. Muito bem. A prótese pode ser a mesma para todo tipo de corpo? Não, os corpos não são iguais, as próteses consequentemente não vão ser iguais. Tá? O mercado de prótese é um mercado que cresceu muito. Hoje em dia a gente tem próteses das mais variadas marcas, dos mais variados tipos, formatos, projeções. E essa é uma decisão que a gente analisa em conjunto, claro, com o biotipo da paciente, mas com as necessidades dela. Tem mulheres que querem uma mama natural, tem mulheres que querem uma mama um pouco mais volumosa, um pouco mais chamativa no colo, e com base nisso que a gente vai decidir o formato. Verdade ou mito, doutor? A prótese ela impede, de alguma forma, ela prejudica a amamentação? De maneira nenhuma, tá? Isso já é uma coisa bem definida, a medicina já estudou
a relação dessas próteses, mesmo as próteses mais antigas, com esse processo de amamentação, e já vou avançar mais, inclusive o processo de diagnóstico de câncer de mama Então, também não é prejudicado. Tá? A prótese ela fica numa situação posterior à glândula mamária, ou seja, tudo que a glândula mamária tiver que evoluir, fazer ou deixar de fazer, a prótese não vai influenciar. Como é que é a questão do tamanho da cicatriz que fica no então? Vai depender do tipo Tem alguma relação com a genética, por exemplo? Tem relação, na verdade, com o tipo de mama que a paciente apresenta no momento do diagnóstico ou no momento pré-operatório e com a genética, lógico. Tá? As cicatrizes elas estão envolvidas basicamente em 3 cuidados. O cuidado do cirurgião, na hora de fazer lá o seu procedimento, utilizar das técnicas mais adequadas para que a cicatriz fique mais favorável. O cuidado pós-operatório do paciente, que com certeza sempre vai ser o máximo, né? O paciente é o principal interessado que essa cicatriz fique boa, mas tem um fator que é inerente ao organismo, né? É a genética de cada pessoa. Tá? E nisso, nem nós, cirurgiões, nem os pacientes, como cuidadores dessas cicatrizes, vão ter condições de atuar. Né? Então, tem pessoas, sim, que têm uma tendência a ter uma cicatriz menos bonita, tem pessoas que têm cicatrizes mais bonitas por genética. É verdade que a mamãe, recém-mamãe, ela não deve fazer nenhuma cirurgia? É verdade sim. A gente sempre aconselha um período de 6 meses pós-parto para a realização de qualquer tipo de procedimento ou intervenção em cirurgia plástica. E quando se trata da mama, aí sim o período adicional é de 6 meses a partir da interrupção da amamentação. Ou seja, uma mãe que amamenta por 1 ano, ela vai ter que esperar mais meio ano, ou seja, 1 ano e meio no total, para poder fazer um procedimento mamário. Qual é o tempo para a gente poder perceber o resultado de uma cirurgia, de uma intervenção? Vai depender muito do tipo de cirurgia e do padrão. Né? A cirurgia de colocação de prótese mamária, por exemplo, é uma cirurgia que instantaneamente já proporciona um resultado diferenciado. Tá? Agora, para a paciente poder ter uma evolução pós-operatória a ponto de se sentir normal de novo, geralmente um período entre 30 e 90 dias, dependendo da magnitude da cirurgia. E a questão da exposição solar depois da cirurgia, é verdade que precisa se manter resguardado? É verdade, por isso também as pacientes que operam no verão têm que ter um cuidado redobrado nesse sentido. A gente sempre recomenda um período mínimo de 30 dias de proteção solar, ou seja, a paciente não deve se expor ao sol durante 30 dias, depois ela vai ser liberada com algumas orientações. Para alguns tipos específicos de procedimento, a gente pode eventualmente pedir mais tempo. Tá? Existe alguma relação da depressão com uma pós-cirurgia, por exemplo? Olha, o que se existe, na verdade, de relação é a cirurgia plástica como uma ferramenta para melhora de autoestima. Mas não né? Pós-cirurgia, depressão. Isso não existe. Isso não existe. Não dá para a gente fazer nenhum tipo de analogia, como, por exemplo, a depressão pós-parto. Se a paciente evoluiu com um processo depressivo, vai ter que se investigar porque tem alguma outra coisa acontecendo ali. Existe uma tendência de anemia depois de uma cirurgia? Com certeza, o procedimento cirúrgico ele é um procedimento exfoliativo, né? A gente utiliza dos estoques do organismo para cicatrização. Mas isso não tem nada a ver com sangramento durante uma cirurgia. Isso não tem absolutamente nada a ver com sangramento. Tá? É claro que se houver sangramento, haverá uma depressão maior, mas numa cirurgia bem executada, com um pós-operatório normal, ainda assim é esperado que a paciente possa ter algum grau de anemia, sim. Por isso, o intervalo mínimo para se realizar um procedimento a seguir de outro. Né? A gente não opera uma paciente de um determinado procedimento e 20 dias, 30 dias depois faz outra cirurgia. O fumo aumenta o risco de necrose, doutor? É o principal fator evitável de complicação em cirurgia. E aí a gente não fala só de cirurgia plástica, a gente fala de cirurgia como um geral. Tá? O tabaco e os outros tipos de fumos, eles têm não só na nicotina, mas eles têm mais de 200 metabólitos, todos eles vasoativos. O que isso significa? Todos eles vão, em algum grau, prejudicar o acesso dos nutrientes à zona de cicatrização. Falamos também de outras drogas aí? Outras drogas, sim. Tá? A cocaína, por exemplo? Por exemplo, a cocaína, os canabinoides, enfim, todos os medicamentos vasoativos. Tá? É possível fazer mais do que uma cirurgia ao mesmo tempo, doutor? A resposta é depende. Tá? Hoje em dia a gente busca muito o critério de segurança. Cirurgias associadas que podem ser executadas no prazo de 5 horas vão ser realizadas com segurança. A partir desse período, a gente já recomenda os pacientes a fragmentarem o procedimento.
Estou plenamente satisfeito, doutor. Acho que foi uma aula aí, acho que a gente pode tirar uma série de dúvidas. Quero deixar o serviço do seu consultório, né, para que a gente possa, eventualmente, as pessoas que tiverem mais dúvidas, possam procurar diretamente o senhor, né? Estamos à disposição, tá? Quem quiser nos procurar no meu consultório, mas, mais uma vez, é um prazer, é sempre satisfatório a gente poder esclarecer a população aqui do Vale a respeito das nossas demandas aí. Tudo bem, eu vou lá procurar o doutor, com certeza. O Alex disse que não tem solução para mim, mas eu sou uma pessoa persistente e acredito que o ser humano pode ser melhor, Alex. Deixa para mim. Doutor, obrigado pelo carinho, pela atenção com a gente. Eu que agradeço o convite, mais uma vez. Sucesso sempre e que a gente possa aproveitar aí para estar cada vez melhor conosco mesmo. Né? Para todos nós. Hoje Obrigado. uma conversa de peso com o cirurgião plástico Vinícius Oliveira. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.